Senhoras e senhores, bom dia. Vamos dar início, neste momento, à solenidade de abertura do seminário Aspectos da Judicialização da Saúde, uma realização do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Comitê Estadual de Saúde do Estado do Ceará, em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, ESMEC. O evento tem como objetivo discutir temas relevantes à área do direito e da saúde, com destaque para questões afetas à judicialização da saúde. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, diretor da Escola Superior da Magistratura do Ceará, ESMEC. A excelentíssima senhora juíza de direito Antônia Dilce Rodrigues Feijão, coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do Ceará e coordenadora do Núcleo de Apoio Judiciário, o NATJUS. E a excelentíssima senhora procuradora de Justiça Isabel Maria Salustiano Arruda Porto. Podem sentar-se. Convidamos para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora juíza de direito Antônia Dilce Rodrigues Feijão, coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, NATJUS, e coordenadora do Comitê Estadual de Saúde. Todos, muita alegria que nós nos encontramos aqui nessa sexta-feira, acreditando, que já no final desse processo de pandemia, talvez já no limiar desse tempo novo, pós-pandêmico, e nós celebramos nesse mês, como Comitê de Saúde, os 5 anos de instalação do NATJUS, do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário aqui no estado do Ceará. E nós quisemos marcar essa data com esse seminário, com esse tema, Aspectos da Judicialização da Saúde. Nós sabemos que a judicialização da saúde é um mundo, e nós escolhemos aqui, pontuamos alguns temas mais relevantes para, nesse dia, nós discutirmos. Agradecemos demais a presença de todos, os palestrantes aqui, muitos membros do comitê, desembargador Heráclito, muito obrigada pela presença, alguns outros colegas que aqui estão, e nós queremos, nesse dia, realmente aprofundar alguns temas relevantes. Agradeço demais a presença de todos e tenhamos um bom seminário. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, diretor da ESMEC. Bom dia a todas e a todos. A ESMEC se sente extremamente honrada em acolher hoje esse seminário sobre aspectos da judicialização da saúde, um tema extremamente importante, porque diz respeito não só à questão de como o judiciário encara essa questão da saúde, mas também a repercussão do tema em relação à população, especialmente a população que utiliza o Sistema Único de Saúde, como também os planos de saúde. Portanto, para a escola uma grande satisfação e eu desejo, em nome da escola, um êxito no seminário. Também quero parabenizar a doutora Dilce pela iniciativa e dizer que estão todos acolhidos pela escola e muito obrigado. Agradecemos às autoridades que compuseram a mesa. Pedimos para que ocupem os seus lugares no auditório para darmos início à parte técnica deste seminário. Senhoras e senhores, vamos dar início à parte técnica deste seminário sobre aspectos da judicialização da saúde. Neste primeiro painel será abordado o tema Judicialização da Saúde e os novos temas da pandemia. Como presidente de mesa, convidamos o senhor juiz de direito Alexandre Santos Bezerra Sá, coordenador da ESMEC. E como palestrante, convidamos o senhor juiz federal Clênio Jair Schulze.
Com a palavra, o doutor Alexandre Santos Bezerra Sá. Bom dia a todos e a todas. Doutor Clênio, um prazer tê-lo aqui. Mais uma vez a SMEC agradece a presença de todos e o faço na pessoa da doutora Dilce, que esteve à frente desse seminário de forma exponencial, agregando a nossa SMEC, viu, Dilce? Se sinta, é um prazer imenso poder colaborar com o Natjuz, essa instituição tão importante. A SMEC hoje tem o prazer de ter aqui o doutor Clênio Jair Schulz, doutor e mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, pós-graduado em Justiça Constitucional e Tutela Constitucional dos Direitos pela Universidade de Pisa, professor da Escola da Magistratura Federal de Santa Catarina, professor da Escola da Magistratura do Estado de Santa Catarina, SMEX, membro do Comitê de Saúde, do Fórum da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, juiz federal em Santa Catarina, foi juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, no biênio 2013-2014, autor do livro Judicialização da Saúde no século XXI e coautor do livro Direito à Saúde, em 2019. Doutor Clênio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Passo a palavra a Vossa Excelência. Sinta-se em casa, por favor. Bom dia, obrigado, doutor Alexandre. Quero dizer que para mim é uma honra, uma alegria participar desse evento, enfim, saudar o desembargador Francisco, enfim, parabenizar a instituição pela iniciativa do evento, a doutora Dilce, coordenadora, enfim, do Comitê de Saúde do Natjuz desse Estado, saudar todas as autoridades, doutora Isabel, ilustre representante do Ministério Público, conhecida nacionalmente pela sua habilidade e competência nesse tema, saudar o desembargador Renato Dresch, todas as autoridades aqui presentes, saudar os gestores aqui, enfim, na pessoa da Verusca, com quem eu conheci pela manhã aqui, conversando, se tiver outros gestores aqui, sintam-se todos cumprimentados, enfim, tenho uma admiração muito grande pelos gestores da saúde. Nós, durante a pandemia, nós vimos, né, quem não conhecia ou não tinha habilidade ou não tinha capacidade de apreender a importância de gestão em saúde, eu acho que na pandemia isso ficou muito claro. Saudar todos os integrantes do Comitê de Saúde desse Estado, dizer que o papel do Comitê e do Natjuz é extremamente importante nessa área da judicialização da saúde. Sem a atuação do Comitê e do Natjuz, eu acho que nós não teríamos avanços em relação a esse tema da judicialização da saúde, em todos os aspectos. E, enfim, faço essas considerações iniciais para dizer que, para mim, realmente é uma honra muito grande, eu tenho um apreço gigantesco por esse Estado. Conversava com o desembargador Renato Dresch pela manhã, eu fico impressionado, né? Muitas vezes a gente fala dos estados do Sul, do Sudeste, né? Mas o estado que investe em educação é o estado do Ceará, né? Tanto é que é o estado que tem a melhor qualidade em educação. Então, isso demonstra que nós precisamos efetivamente admirar a qualidade das pessoas que aqui residem e, portanto, eu acho que estamos aqui exatamente isso para enaltecer a qualidade de todos os cearenses. Então, para mim, realmente é uma alegria, e sempre que retorno a essa cidade, fico muito feliz e aprendo muito com todos desse Estado. Então, para mim, obviamente, que é uma honra participar, né, desse evento, fazer essa abertura, e eu acho que a pandemia e o ponto central de discussão, né, da nossa, pelo menos da minha intervenção, efetivamente vai partir da pandemia, porque nós não podemos mais analisar o direito à saúde ou a judicialização da saúde antes da pandemia, né? Eu acho que a pandemia revolucionou tudo, as nossas vidas pessoais, as vidas profissionais, e portanto, acho que esse é o ponto principal que nos leva a refletir sobre esse tema da judicialização da saúde, da judicialização da medicina, da judicialização da saúde em geral. Então, eu gostaria rapidamente de falar uns 3, 4 minutos sobre os antecedentes, depois falar um pouco sobre a atuação do Supremo, né, durante a gestão da pandemia, e pensar um pouco o futuro, né, o que a gente pode projetar aí do futuro, considerando os impactos da pandemia da Covid-19, nesse tema, né, do direito à saúde, do direito médico, do direito da judicialização
disso tudo, dessas questões importantes do cotidiano da vida. E, então, a questão dos antecedentes, né? Antes mesmo da pandemia já se falava, já se tinha, no mundo, não apenas no Brasil, mas no mundo, essa ideia de que nós, os estados, os gestores, o sistema de justiça, nós não conseguíamos, né, concretizar, na medida do possível, mas de uma forma mais contundente, né, o direito à saúde da forma como essas constituições, né, no mundo ocidental estabeleceram, que é uma ideia de dar a saúde, né, não apenas naquela linha que a OMS preconiza, mas num sentido mais atual, né, numa qualidade total de vida, física, mental, em todos os sentidos. E no mundo, né, se tem uma vasta literatura falando dessa crise sanitária, né, ou seja, a inflação médica, a inflação dos custos, a dificuldade de custear tratamentos. Isso é um problema que é inerente ao ser humano, né, a todos os países, não é um problema exclusivamente brasileiro, é um problema mundial. Os países que mais investem em saúde no mundo têm esses problemas também, né? Os Estados Unidos investem 3 vezes o PIB brasileiro só em saúde. O PIB brasileiro é de 1,3 tri de dólares. Estados Unidos investem de 4 a 5 trilhões de dólares por ano. E a gente sabe que a saúde nos Estados Unidos é pior do que a nossa no Brasil, né? Então, por isso, mais uma vez, né, enaltecer o trabalho do SUS, enfim, por conta exatamente do esforço e da qualidade que se tem para essa finalidade de tutelar as pessoas. Então, já existia essa crise, né? Alguns livros aqui relatando isso, né? Nova saúde, enfim, interesse público ou privado. Então, sempre no mundo se tem essa discussão, né, de conflitos de interesse, de grupos de interesse na discussão quando envolve o direito à saúde e a concretização da saúde. E esse livro aqui é um livro muito impactante, né, porque o título é esse, Morrer Sem Saúde, e várias notas de dólares, né, dinheiro, enfim, afinal de contas, né, qual é o limite disso, né, do custo da saúde, do investimento, essas dificuldades, será que a gente consegue efetivamente, a pandemia, mais uma vez, demonstra isso, né? Ou seja, os limites, como ficarão os países mais pobres nesse cenário, né? Então, tudo isso é tema de reflexão e que, no futuro, a gente precisa efetivamente avaliar esse tipo de percepção, porque, afinal de contas, nós vivemos a pandemia. É razoável, imediatamente, a gente disponibilizar tratamentos para uma região do mundo? A gente viu que no Brasil não chegou imediatamente, né? Obviamente que aí tem questões políticas, mas tudo isso acaba refletindo, impactando nessa dinâmica, né? Tendo em vista que a pandemia demonstra efetivamente que um direito social ele precisa ser abarcado de uma perspectiva coletiva e não de uma perspectiva individual. Acho que essa é a grande característica da pandemia. Ou seja, não adianta curar um porque o vizinho do lado, se ele está contaminado, ele pode ainda disseminar o vírus. Então, essa é genuinamente a indicação, né, da importância de tratar o direito à saúde como um direito coletivo, como um direito, diria, difuso, né, porque o ar envolve a saúde, é um direito difuso. Então, acho que esse é um aspecto importante. Não se trata exclusivamente de um direito individual, mas sim um direito coletivo, e, portanto, isso é uma questão muito importante. Pois bem, eu acho que isso é uma introdução, né, para demonstrar que a gente já vivia uma crise, né, e ela se agiganta com a pandemia, com a Covid-19. E eu acho que é importante relatar aqui um pouco a atuação do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo era criticado antes da pandemia por algumas das suas decisões, e muitas vezes com razão, outras não, mas me parece que o saldo pós-pandemia, se a gente puder já qualificar assim o atual cenário, é de um saldo positivo de atuação do Supremo Tribunal Federal na gestão da pandemia. Então, eu coloquei aqui também como título, como provocação, doutora Isabel, doutora Dilce, a ideia do Supremo como cogestor, porque o Supremo proferiu várias decisões que permitiram, basicamente, né, ou em última análise, um avanço na gestão da pandemia. Então, permitiu a concretização, né, fez a leitura importante dos dispositivos da Constituição que consagram o federalismo sanitário, ou seja, nós vivemos um modelo de federação. Os três entes públicos, os três entes da federação podem atuar na gestão da pandemia. Ou seja, não é uma obrigação exclusiva da União, né? E o Supremo deixou isso muito claro, né, que estados e municípios não só poderiam, mas deveriam atuar no combate à pandemia.
E aí, não é uma frase minha, mas é uma frase do ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que é hoje o decano da Corte. O ministro Gilmar Mendes diz que o Supremo ajudou o Ministério da Saúde, a União, o presidente da República, a não dar tanto vexame na gestão da pandemia, porque efetivamente o Supremo impulsionou muitas iniciativas que, no momento inicial, não foram adotadas. Então, veja, não estou fazendo um juízo político, eu estou relatando aqui uma frase, uma afirmação do ministro Gilmar Mendes, que é hoje o decano do Supremo, no sentido de que demonstra isso, né, que o Supremo, embora ele possa ter errado em alguns momentos, antes ou durante a pandemia, mas proferiu uma série de decisões que contribuíram para o auxílio, o avanço. Então, nesse aspecto, o que eu gostaria de resgatar aqui, colegas, enfim, é que o sistema de justiça tem, sim, um papel importante, né? Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia, Defensorias Públicas, todas essas instituições têm um papel importante de auxiliar os gestores na condução das políticas públicas de saúde. E nós sabemos, e quem atua nos comitês de saúde sabe muito bem que os comitês de saúde também têm esse papel de dar aquele empurrão em determinados temas que muitas vezes o gestor sabe que existe problema, mas que por alguma circunstância ou por alguma dificuldade que a ele era imposto, não se conseguia avançar. E aí o comitê, por intermédio do Ministério Público, intermédio do Poder Judiciário, das instituições, enfim, parceiras, acaba auxiliando, contribuindo, dando esse empurrão, então, incentivando. E foi exatamente isso que o Supremo fez durante a gestão da pandemia, com as decisões que proferia. Então, aqui, né, decisões proferidas imediatamente pelo Supremo, a correção de abusos e de omissões, a questão da vacinação, o Supremo proferiu várias decisões, né, e eu acho que, portanto, é um aspecto extremamente importante, porque mostra uma virada, um novo cenário. Eu gostaria de trazer aqui, principalmente, duas perspectivas dessas decisões que o Supremo proferiu. A primeira delas é que diz respeito à inclusão de novas categorias jurídicas na discussão do direito à saúde e da judicialização da saúde, que é exatamente um novo padrão decisório que o Supremo estabeleceu numa decisão do ano passado, de 2020, quando julgou várias ações diretas de inconstitucionalidade, os números estão aí, mas em que se discutia a validade de uma medida provisória, publicada pelo presidente da República, no que dizia respeito ao controle dos gestores na atuação durante a pandemia. E o Supremo fixou a seguinte tese, paradigmática, eu diria. A primeira tese, né, o primeiro ponto dessa tese é reconhecer que, no âmbito, né, o que configura erro grosseiro no âmbito da gestão do SUS. E esse é um aspecto importante, doutora Isabel, doutora Dilson, doutor Alexandre, desembargador Dresch, enfim, porque nós, como órgãos de controle, né, nós muitas vezes acabamos achando que o gestor lá de um município pequeno, do interior do estado, né, acaba muitas vezes abusando, mas nós não conhecemos a realidade local. Mas o inverso também é verdadeiro, né? Às vezes nós somos mais complacentes ou somos muitas vezes omissos nessa questão do controle, e eu acho que agora o Supremo deu uma diretriz importante em relação a esse tema. E disse o seguinte, olha, configura erro grosseiro quando há alguma violação a critérios técnicos e científicos na área da saúde. Então, aqui, doutora Isabel, o Supremo chancelou definitivamente a ideia de saúde baseada em evidência no nosso sistema, no nosso modelo. Então, é uma decisão que vem de cima para baixo, né, e acaba, de uma vez por todas, com qualquer discussão de saúde baseada em ideologia, saúde baseada em experiência, saúde baseada em política, saúde baseada em rede social. Tudo isso acabou. O Supremo disse que é preciso adotar critérios técnicos e científicos na área da saúde. Né? Daí a importância do Natijus, né, para o sistema de justiça. Nós falávamos aqui, antes do evento, que em algumas regiões do Brasil ainda há magistrados, desembargadores, enfim, reticentes em utilizar o serviço do Natijus, né? E eu comentava com os colegas que o Supremo e o STJ eles estão aficionados pelo uso do Natijus no Brasil. E eu conversava em um outro evento com ministros do STJ e eles falavam que o Natijus nós queremos em todos os processos que envolvem o direito e a judicialização da saúde. Então, ou seja,
É um espaço gigantesco que nós temos para construir e para incentivar a magistratura brasileira no uso desse sistema, porque eu, quando uso, eu estou trazendo mais segurança para a minha decisão. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. Eu não fico vinculado à mão do médico prescritor, mas eu tenho um olhar de uma pessoa especializada, de um grupo de pessoas especializadas, que são essas pessoas que compõem o Natijus. Então, a primeira tese é essa, dessa decisão. Critérios técnicos e científicos. E a segunda é a adoção dos princípios constitucionais da prevenção e da precaução. Ou seja, aqueles princípios que historicamente eram utilizados lá no direito ambiental, agora foram resgatados e foram trazidos para a saúde. E nós temos uma consequência gigantesca na interpretação do fenômeno do direito à saúde ou da judicialização da saúde com essa decisão. E vou trazer aqui alguns exemplos, né? Então, primeiro, acabou essa ideia de trabalhar em processo judicial ou fazer uma análise extrajudicial sem discutir a evidência científica, né, dos tratamentos. E depois vou me aprofundar um pouco mais nisso, porque esse é o tema principal da judicialização da saúde. Segunda questão, né, haverá um critério mais rigoroso no que diz respeito a tratamentos off-label. Tanto é que, nessa semana, agora, exatamente essa semana, o Superior Tribunal de Justiça proferiu uma decisão, em tese proibindo, né, os juizados especiais de proferirem decisões de condenar os entes públicos a fornecer medicamentos off-label. A decisão dessa semana, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, ou seja, a gente cada vez mais vai criando, não são obstáculos, mas são calibragens que historicamente não existia, porque e vejo, aqui eu preciso fazer um corte, né, para deixar bem claro a questão da judicialização da saúde. Quando se tem judicialização de tratamentos que já estão incorporados, em que o SUS já prometeu, não há, o papel do juiz, do sistema de justiça aqui, é chancelar aquilo que já foi decidido na via administrativa, ou seja, se reconheceu que tem evidência científica e já se reconheceu que tem capacidade orçamentária de custear aquele tratamento. Então, o juiz aqui, praticamente, ele vai ser uma longa-manos, né, do próprio gestor e vai chancelar. Então, em 99,9% das decisões serão de procedência, né, de concessão daquele medicamento. Então, a discussão maior que se tem hoje no Brasil é essa, de tecnologias que ainda não estão incorporadas. E o meu discurso, basicamente, se volta para esse tipo de circunstâncias, porque aí sim exige uma atuação mais importante, mais controladora, mais rigorosa do magistrado, do sistema de justiça, para saber, efetivamente, se aquele tratamento preenche os requisitos minimamente reconhecidos, e agora, com requisitos expressamente fixados pelo Supremo nessas ações diretas de inconstitucionalidade, julgamento em conjunto, enfim, mas preenche esses requisitos de critério técnico e científico e da previsibilidade no que diz respeito à prevenção e a precaução, que são princípios importantes. Aplicação, só para a gente, né, se tiver tempo depois para o debate, mas prevenção e precaução são princípios que muitas vezes são contestados, a aplicação na área da saúde. E por que isso? Porque alguns autores dizem, quando se aplica de uma forma muito rigorosa prevenção e precaução, nós nunca teremos um avanço da indústria farmacêutica nas pesquisas clínicas, porque se você tem muita prevenção, o que diz a prevenção e a precaução em última análise? Se há alguma dúvida, não pode ser feito. Né? Não pode se dar andamento àquela pesquisa, àquele tratamento. Então, se nós aplicarmos dessa forma muito rigorosa, nós não teremos avanço. Então, não é essa forma de interpretar os princípios da prevenção e da precaução no âmbito do direito à saúde. A gente tem que ter uma margem para que haja esse avanço na indústria farmacêutica, nos laboratórios. A prova é exatamente isso, o uso dessas novas tecnologias para as vacinas da Covid. Então, ou seja, nós não podemos obstar o avanço das novas tecnologias. Muito pelo contrário, elas precisam existir porque, afinal de contas, né, a humanidade precisa. Nós temos inúmeras doenças, milhares de doenças raras catalogadas, aproximadamente 6 mil doenças raras catalogadas, e muitas das quais não existem tratamentos. Então, se a indústria farmacêutica parar de fazer pesquisa por conta da prevenção e da precaução, essas pessoas ficarão todas assistidas. E isso nós não podemos fomentar, pelo contrário, nós precisamos incentivar a pesquisa no que toca a esse tema. E mais, né? Terceiro, né, parâmetros de decisão. Então, ou seja, questão que envolve erro médico, quem atua na advocacia, por exemplo, trabalho de compliance, de assessoria de profissionais da área da saúde, farmacêuticos, médicos, enfim, em todas as áreas, nutrição, enfim,
precisa ter essa noção de orientação desses profissionais. Por quê? Porque agora o controle do sistema de justiça ele fica mais contundente a partir dessa decisão, né? E aí a gente via a discussão, né, sobre tratamento precoce ou kit Covid, essas discussões. Ou seja, qual que é a interpretação? Eu acho que essa nova decisão do Supremo ele traz uma luz para nós, gestores do sistema de justiça, e para os gestores em saúde, da seguinte forma. O início da pandemia, nós não sabíamos o que nós poderíamos usar. Então, naquele momento, em março do ano passado, falar em usar ivermectina, em cloroquina, ninguém poderia contestar, porque a pandemia era nova, enfim, e nós não sabíamos que tratamento seria útil. Então, a partir desse momento, se alguém utilizou essa tecnologia, nós hoje do sistema de justiça, se houver uma judicialização, um controle de algum gestor, não, mas lá em março, em abril, em maio, o gestor usou isso aqui como um kit precoce, um kit de tratamento precoce. Nós não podemos puni-lo, porque não havia evidências científicas negativas dizendo que não era eficaz ou para o tratamento. Então, é exatamente isso que diz a decisão. Agora, o inverso, eu diria que é o mais importante. Porque, a partir do momento que passam a surgir informações científicas, mais uma vez, utilizar a expressão que o Supremo adotou na decisão, critérios técnicos e científicos na área da saúde, e aqui eu trago, né, os exemplos da ivermectina. O próprio laboratório que criou a ivermectina apresentou uma declaração no final do ano passado dizendo o seguinte, olha, não há segurança e não há eficácia do uso desse tratamento para o combate à Covid. Então, ou seja, nós já temos aqui uma indicação clara de que esse tratamento ele é ineficaz. Aí sim, se o gestor ainda assim insiste em utilizar essa tecnologia para o tratamento da Covid, aí ele pratica o erro grosseiro e ele é passível de sanção na perspectiva da improbidade, doutor Isabel, na perspectiva de uma eventual prática criminal, na perspectiva de uma eventual responsabilização civil. Aí sim, por quê? Porque nós já temos indicações de critérios técnicos e científicos na área da saúde que não há evidência de que não há eficácia nesse tratamento. Então ele vai insistir, ele está rasgando dinheiro. E isso é improbidade. Não é verdade? Então, ou seja, essa decisão é paradigmática nesse sentido, porque agora a gente já tem mais ou menos uma luz. E qual é a nossa fonte de pesquisa? São as evidências científicas. E aí, o critério nós precisamos estabelecer, obviamente, que existem níveis mais aprofundados de evidência científica e níveis menos aprofundados. E aí a gente precisa, então, afastar, né, aquilo que se chama, né, que eu já mencionei, da saúde baseada na experiência, na autoridade, na ideologia, nas redes sociais. Hoje em dia todo mundo tem um pouco de médico, né, todo dia tem um pouco de juiz, um pouco de promotor, enfim, e isso a gente precisa ter uma cautela muito grande sobre esse tipo de perspectiva. E alguns exemplos aqui, né, então, médica desafiou o hospital em nebulização com cloroquina. Eu quis fazer. Essa médica vai sofrer processo criminal, porque causou o óbito do paciente, vai sofrer um processo de indenização, vai pagar uma pensão por 20, 30 anos aos sucessores, à esposa, aos filhos dessa família, e vai sofrer um processo administrativo no Conselho Regional de Medicina. Vai sofrer, possivelmente, com grande chance, né, 99% de chance de condenação nas 3 esferas. E se for ainda médica do SUS, vai ter um 4º processo administrativo ainda na perspectiva ainda do ente público, né, que a contratou. Então, ou seja, é preciso que se tenha um cuidado muito grande exatamente nesse tipo, no trato da saúde, né? Você atuar de uma forma imprudente causa esse tipo de circunstância. Então, é preciso que se tenha, por conta desse tipo de atuação, muitas vezes, de adoção de um critério político, de um critério ideológico, você desconsidera totalmente o que diz a ciência. Então, vejam, eu não estou fazendo aqui julgamento político ou análise política, eu estou fazendo uma análise à luz do que o Supremo determinou que todos nós passemos a fazer a partir da decisão que eu acabei de mencionar, e depois, enfim, isso fica o material aí para disponibilizar. Então, eu acho que a gente tem mais ou menos aí, e aí, claro, vem um outro fator aqui, né? Muita gente ganhou dinheiro com isso. Muita gente ganha dinheiro com tecnologia. Eu demorei para compreender o fenômeno da indústria farmacêutica no mundo. E, de um lado, nós temos que confiar e acreditar, porque o artigo 170 da Constituição confere a livre iniciativa, então é preciso que haja pesquisa, enfim, é preciso que haja investimento nisso. Agora, de outro lado, a gente precisa compreender que é uma indústria. E a indústria visa o quê? Visa o lucro.
Então, ela trabalha com metas, né? E isso que eu demorei a entender. Poxa, mas nós estamos falando aqui da saúde das pessoas. Só que, por parte da indústria, quanto mais medicamento ela vender, melhor para ela. Então, ela tem metas para seguir, para alcançar. Quem vender mais vai ganhar comissão, vai ganhar um prêmio, vai ganhar uma viagem. Então, tudo isso nós precisamos avaliar e fazer um equilíbrio, né? Quais são os limites desse tipo de atuação. Mas essa é a realidade. Não apenas no Brasil, no mundo inteiro. Então, eu acho que, a partir disso, né, a gente entende agora, e eu passei a entender agora, depois da pandemia, aquilo que no mundo já se publicava, né? Vários livros que no Brasil jamais foram traduzidos, ou livros que no Brasil jamais pesquisadores da área das ciências da saúde, médicos, farmacêuticos, ou nós do sistema de justiça, tivemos coragem de falar, mas em outros países já se falava. Na Europa, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, são todas obras publicadas na Europa e aqui não tinha. Então, saúde e mentira, né? Vou fazer a tradução livre, saúde e mentira, como defender-se de fármacos inúteis, curas falsas e charlatanismo. Veja, isso já existia antes da pandemia. Medicina e mentira, o negócio da saúde, como defender-se de golpes e de charlatanismo, a medicina que não protege, como defender-se de terapias inúteis ou nocivas, medicamentos mortais e crime organizado, né? O Peter Gott, que foi diretor da Cochrane, da Dinamarca, escreveu esse livro fabuloso. Quem gosta de estudar esse tema e entender efetivamente como é o fenômeno da saúde, do direito à saúde, da judicialização da saúde no mundo, precisa ler essas obras, enfim, especialmente essa aqui, que tem tradução para o português, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Então, tudo isso influencia o nosso dia a dia. E quando nós temos lá, doutor Alexandre, no processo judicial, a gente tem ter essa compreensão de tudo que está por trás, do cidadão. Né? O nosso papel é tutelar o cidadão. Essa semana eu recebi um caso de uma criança de 2 anos, tem a idade da minha filha, óbvio que a gente fica sensibilizado, mas diabética e pedindo lá uns equipamentos de monitorização, enfim, e encaminhei para o Natijus. Né? Na verdade, eu já sabia que aquelas tecnologias não eram eficazes para aquele tratamento, mas, enfim, porque já conhecia outras notas técnicas, mas mesmo assim encaminhei para o Natijus para que analisasse aquele caso concreto. E o Natijus devolveu ontem uma nota técnica dizendo que, olha, essa tecnologia, mesmo que considerar a idade da criança, 2 anos, né, não tem eficácia. Então, o que eu fiz? Eu indeferi a tutela de urgência naquele tratamento. E, óbvio, era uma criança de 2 anos, enfim, mas eu tenho que ter um pé nas evidências científicas, e um corpo técnico me indicou que aquele tratamento não era. Então, vamos buscar um outro tratamento para aquela criança. É exatamente essa é a dinâmica que funciona. Não adianta eu condenar o ente público a custear, porque, efetivamente, esse tratamento ali era muito mais caro do que aquele que era fornecido, mas eu preciso ter uma outra alternativa. E tem outra alternativa para aquela circunstância, e o próprio Natijus, na nota técnica, indicou isso. Então, eu preciso ter essa sensibilidade de entender também que não é tudo que se vai pedir é que eu vou conceder, porque senão fica muito fácil. Né? Há quem diga, na área do direito à saúde, se o juiz conceder tudo, o papel do juiz é irrelevante, então você abre diretamente uma farmácia. Né? O papel do juiz não é esse. Né? E mais, aí você está sujeito a fraudes, a influência da indústria farmacêutica. Os livros dizem isso. Então a gente precisa ter esse cuidado. Volto a dizer, o uso do Natijus, doutora Isabel, é para trazer segurança. Não apenas para o juiz, mas para todas as partes. Por quê? Porque é um órgão técnico que vai contribuir para a qualidade, a qualificação daquela decisão. E, por fim, essa obra também, que aí não foi traduzida no Brasil, mas é uma versão espanhola, Como Sobreviver em um Mundo Sobremedicado, que é exatamente isso que eu mencionei. Né? Para tudo existe medicamento. Muitos medicamentos são criados sem que haja uma doença, mas aí se constrói essa doença para aquele medicamento. Esse é o universo que nós temos que administrar nos processos judiciais, porque acaba traduzindo isso em muitos dos processos judiciais. Então, a gente precisa ter essa compreensão equilibrada. E essa primeira, então, percepção, né, de que nós precisamos ter com a pandemia, a partir de então, né, ou seja, qual vai ser a nossa atuação para o futuro? É ter essa ideia de que nós precisamos efetivamente respeitar evidências científicas, e esse é o principal critério nos julgamentos, enfim, nas decisões, nos órgãos de controle do sistema de justiça. E o segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui é que o Supremo, na pandemia, em vários processos, atuou na perspectiva de um papel de
condução de processos estruturantes. Mais uma vez, discutir direito à saúde é discutir um direito social, não um direito individual. E a nossa cultura, historicamente, é tratar a saúde de uma forma individualizada, localizada. O cidadão Joãozinho da Silva ajuiza uma ação e pede um medicamento. E nós vamos dando para ele, para 10 outras pessoas, para 50 outras pessoas, para milhares de outras pessoas na mesma circunstância. E a gente não consegue corrigir o problema. Afinal de contas, aquela tecnologia é boa, então seria recomendável que o SUS incorporasse e todas as pessoas tivessem acesso? Essa é a ideia, né, que deve ser, mais ou menos, em última análise, ser estabelecida. E é isso que o Supremo passou a fazer durante a pandemia, em uma série de processos judiciais. E, às vezes, o Supremo sequer decidia. O Supremo conduzia uma negociação, um debate, né, para verificar qual era o papel do gestor em relação àquele tema. Alguns exemplos aqui, né, o caso da vacina, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todos os temas da pandemia foram judicializados, e tudo diretamente no Supremo. Então, por exemplo, o ministro Lewandowski foi relator de vários casos envolvendo a gestão da pandemia, o ministro Barroso também. Eu vou citar esses 2 exemplos. Do ministro Lewandowski, a questão vocês recordam que, todos vão recordar que, durante o início da vacinação, havia muita polêmica, a inclusão ou não de determinados grupos, né, determinadas categorias, como critério de priorização. E isso chegou no Supremo, né? E o que o ministro Lewandowski fazia? Ele decidia sim ou não para incluir determinado grupo? Não. Ele encaminhava aquela manifestação, aquele pedido, e intimava o Ministério da Saúde para se manifestar. Dizia, Ministério da Saúde, aqui, tem um determinado grupo aqui, determinada categoria de pessoas com essas doenças, enfim, ou pessoas com deficiência, ou seja lá o que for, pedindo para que essa categoria se inclua essa categoria no rol de priorização da vacinação. O ministro não decidia nada. Ele não determinava a inclusão, ele intimava o Ministério da Saúde para 30 dias avaliar aquilo lá. Então, ou seja, a ideia do processo estrutural é mais ou menos isso. O juiz ser um cogestor, ele provocar o gestor, né, ele não determina, mas ele intima o gestor para avaliar a adoção de determinada possibilidade. O ministro Barroso, da mesma forma, em relação à vacinação de índios, que é um outro processo que está pendente lá no Supremo, né? A tutela dos índios também é necessária. E como que fica, então, durante a pandemia? O ministro Barroso via conduzindo dessa forma e controlando a atuação do Ministério da Saúde, da FUNAI, na gestão da tutela das comunidades indígenas no Brasil. Então, quando havia necessidade de proferir uma decisão, se proferia. E quando não havia necessidade, ele ia administrando, né? E aí o papel do juiz gestor nesse sentido, em que, muitas vezes, a melhor decisão é a não decisão. Ou seja, é o juiz não decidir. Então, essa é a ideia de processos estruturais. Então, aí eu fecho essa parte, essa segunda parte, que é um grande benefício, que a ideia do processo estrutural é exatamente isso. A gente parar de fazer o julgamento individualizado dos casos e permitir que Ministério Público, Defensoria, Advocacia e Judiciário se reúnam para definir, olha, esse ponto é importante, então vamos lá levar para o gestor para avaliar se esse tema aqui ele é de relevância, e aí a gente pode, de repente, incorporar ou não incorporar. E dizer de uma vez por todas o que pode e o que não pode. Porque hoje a ideia é exatamente isso. Nós não temos limites na judicialização. O Supremo vai estabelecendo decisões e, às vezes, se tenta superar aquele entendimento que o Supremo já estabeleceu. Então, a gente precisa ter um controle, e a ideia do processo estrutural permite exatamente isso. E, mais uma vez, ele ratifica, né, ou ele fomenta ainda mais a atuação do comitê, porque, em muitos casos, o juiz pode até delegar para o Comitê de Saúde do Estado para debater aquele tema, porque o Comitê de Saúde ele é representado por todos os órgãos, né, da perspectiva do sistema de justiça e dos gestores em saúde. Então, a ideia do processo estrutural é isso, é mais razão e menos emoção. Nós temos muita emoção quando vem aquela ação individual da criança, né, do idoso. Então, tem muita emoção. Não estou dizendo que não pode ter, mas ele não pode ser o principal critério de decisão do juiz, porque tem que ter um pouco de razão também na perspectiva das ciências da saúde. E é isso, então, que a gente pode apreender dessa ideia de uma nova atuação a partir dessas decisões do Supremo, que são todas essas ações do controle concentrado, né, arguição de descumprimento de preceito fundamental e ações diretas de inconstitucionalidade, enfim, que o Supremo, algumas julgou e outras ainda não
estão pendentes de julgamento, porque efetivamente ele não decide propositalmente. Ele conduz o processo até que, na via administrativa, aquela situação se resolva. Então, quando nós podemos fazer isso, a ideia que o Supremo nos trouxe me parece ser muito adequada. Por quê? Porque senão a gente volta para aquele sistema antigo. Proferir uma decisão para o município construir um hospital em 3 semanas, em 3 meses, em 4 meses, vai resolver? A decisão não vai ser cumprida. Então, a gente sabe disso. Esse é um problema estrutural. Então, esse problema estrutural não se corrige com uma decisão que fixa um prazo, sob pena de prisão, sob pena de multa, sob pena de seja lá o que for. Então, se constrói exatamente a partir dessa ideia do processo estrutural. E, por fim, né, a ideia da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, dos novos artigos 20 a 23, né, são dispositivos extremamente importantes, especialmente para o sistema de justiça. Né, ou seja, para que nós possamos, né, reconhecer quais são as dificuldades, né, as alternativas possíveis, quais são as consequências jurídicas e administrativas da decisão. E mais, é preciso que se tenha, né, aqui, um olhar sempre no interesse geral. Ou seja, mais uma vez, nós estamos a tratar aqui de um direito social e não de um direito individual. Então, eu acho que é basicamente isso, essa ideia de trazer a LINDB, né, reconhecer as dificuldades, né, que se tem na execução daquela política pública, ou seja, então, mais uma vez, né, para o gestor não sair daqui, quem atua na gestão, não, mas ele está dizendo agora que eu vou ser controlado muito maior nessa perspectiva do que é ou não é erro grosseiro. Né? Então, o próprio CNJ publicou uma recomendação no ano passado, recomendando os juízes do Brasil que tenham uma cautela muito grande, né, nas condenações dos entes públicos e dos gestores. Por quê? Porque gerir uma pandemia é extremamente difícil. E tanto é que houve uma redução, a estatística já foi divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, enfim, houve uma redução, inclusive, do número de processos judiciais. O problema é que isso pode desaguar, né, em uma nova onda de judicialização, porque muitos procedimentos seletivos ficaram suspensos, enfim, e a gente sabe que isso pode gerar uma série de consequências. Então, para concluir, enfim, já falei aí por uns 20, 30 minutos, como que a gente pode, então, pensar o futuro? Né? Eu acho que essa ideia da nova atuação do Supremo na gestão da pandemia e na gestão da judicialização da saúde, eu acho que esses dois parâmetros, né, de dizer que critérios científicos e na saúde, né, critérios técnicos e científicos na saúde e prevenção e precaução são instrumentos importantes, paradigmas, né? E 2, entender que o processo estrutural é um instrumento mais adequado para resolver esses dilemas que envolvem o direito à judicialização da saúde. Então, esse ano, no final do ano passado e a partir desse ano, começaram a ser publicadas novas obras, né, pensando o direito, né, como nós podemos projetar o direito para o futuro, tendo em vista o impacto da pandemia. Eu acho que essa é a reflexão, né? O quão úteis nós podemos ser, o quão útil o direito à saúde pode ser na perspectiva individual, na perspectiva social, e nós, qual é o nosso papel do gestor, do juiz, do membro do Ministério Público, do defensor, do advogado, enfim, do estudante, o que nós podemos produzir dentro dessa perspectiva de melhoria dessa qualidade. Então, alguns livros, né, aqui, esse livro, são livros que no Brasil ainda não tem uma publicação de obras que tratam efetivamente da projeção para o futuro. Né? A gente é um pouco tímido nisso, em escrever temas assim. A questão da inovação tecnológica. Né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar no aspecto, e esse é o principal aspecto que eu destaco desse livro aqui, né? Qual é o impacto disso, das inovações tecnológicas, né? Que é um dilema que já existia. A inflação médica, que ela aumenta, né, em perspectivas galopantes, diferente, né, das outras tecnologias. Né? Basta a gente refletir aqui, né? 20 anos atrás, comprar um veículo, um automóvel com airbag ou com ABS, freios ABS, era só os carros de luxo. Hoje, todo veículo obrigatoriamente tem que ter esses instrumentos de segurança. Né? E por quê? Porque o custo foi reduzido. E ao passo que na área médica, na área da saúde, é o inverso. Né? À medida que o tempo passa, o preço das tecnologias ele vai aumentando. E agora com terapias genéticas, enfim, com essas novas tecnologias, a indústria coloca um preço astronômico. E no mundo inteiro se discute. Né? A própria
ONU, né, e a OMS, na última Assembleia Mundial da Saúde, que teve antes da pandemia, fizeram uma declaração, o Brasil, inclusive, participou e foi signatário dessa declaração, dessa resolução, dizendo que é preciso ter mais transparência na precificação dos medicamentos de tecnologias em saúde. Ou seja, é razoável um tratamento custar 2 milhões de dólares, né, ou custar uns 15 milhões de reais, que é esse tratamento para atrofia muscular espinhal, enfim, que envolve essas crianças, que é essa discussão, né, extremamente impactante, emocionante, né, por conta da situação das famílias, enfim. Mas a questão, eu não estou avaliando, o que estou a avaliar, a refletir é isso. Né? Será que custa efetivamente isso? Né? Esse é o preço dessa tecnologia? Né? Ou seja, nenhum país do mundo incorporou essa tecnologia, porque é inviável economicamente ainda que seja para o Reino Unido, que tem um NHS que é extremamente rico, enfim, mas não tem capacidade financeira de custear. Né? Então, é essa reflexão que essa obra faz, né? Ou seja, pós-pandemia. E repensar o futuro, né? Saúde e economia para um desenvolvimento integral e sustentável. Ou seja, essa conexão da saúde com a economia. Né? Que no Brasil nós insistimos, né, em estabelecer sempre orçamentos deficitários para o SUS. Né? É óbvio que os problemas do SUS não são exclusivamente inerentes ao subfinanciamento, mas, insistentemente, a cada ano que passa, né, há se considerarmos a inflação uma redução do orçamento destinado à pasta da saúde, aos gastos em saúde, enquanto que, na verdade, a inflação sanitária é muito maior do que qualquer em outra área. Então, ou seja, às vezes eu fico me pensando, e alguns autores, não no Brasil, mas no exterior, sustentam isso. Isso é proposital. Alguns autores dizem isso. Isso é proposital. Porque outras áreas da saúde acabam explorando isso. Acabam explorando esse tipo de circunstância de um déficit de atuação do ambiente público. Então, é para a nossa reflexão esse tipo de avaliação. A ideia do constitucionalismo sanitário. Eu já logo vou caminhar para o meu final, enfim, para a gente iniciar o debate, se tiver tempo. Né? Que é isso? É que haja uma nova leitura, né, disso tudo. E eu acho que o papel da Conitec é extremamente importante de trazer para o debate, de sustentar, de dizer que, olha, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, né, ela não pode ter critérios políticos, né, o que se viu agora recentemente, né, o governo federal indicando, isso aqui tem que ser incorporado. A Conitec não pode servir para isso, porque senão a gente vai, né, descredibilizar esse órgão que é técnico especialmente importante. Então, a Conitec precisa ter autonomia nesse sentido de, à luz dos melhores critérios científicos na área da saúde, estabelecer uma decisão, seja para opinar pela incorporação ou opinar pela não incorporação de uma determinada tecnologia. O NHS faz isso, né? O sistema inglês faz exatamente isso, tem independência, e é isso que tem que ter. Por quê? Porque a ideia é exatamente isso, né? O dinheiro é público, então você tem que ter esse custo-efetividade, que é exatamente essa reflexão desse livro publicado nesse ano, Saúde e Eficiência Econômica. Ou seja, e o subtítulo fala exatamente por uma saúde custo-eficaz, competitiva e equânime ou isonômica. Ou seja, a gente tem que, quando se faz uma análise, né, na ATS, lá, de avaliação de tecnologia em saúde, quem é farmacêutico sabe disso, você tem que tentar, com o menor recurso possível, né, beneficiar o maior número de pessoas, né, dentro do possível. Eu acho que é exatamente isso que se constrói, dessa forma que se constrói política de saúde. Não que as categorias que são desprotegidas, né, ou o papel contramajoritário do Supremo, né, do Poder Judiciário, ele também existe para tutelar as minorias. E nós também precisamos tutelar as minorias. As pessoas com doenças raras, enfim, também precisam de tutela. E precisa de critério, algum critério para tutelar essas pessoas. Então, ou seja, se saúde é universal, e essa é a ideia da Constituição e do SUS, se é universal, está destinado a todos. Mas você precisa estabelecer critérios, e esses critérios precisam indicar isso, né? Eficiência. Você tem que trazer um resultado. E aí a gente fala nisso aqui, para encerrar essa minha parte, então. Nós precisamos, então, e essa é a nova fase da judicialização, né, ou do direito à saúde. Pensar no desfecho, que é uma expressão que, para nós, doutor Alexandre, doutora Dias, doutor Dresch, doutor Isabel, enfim, nós, doutor Efrânio, para nós, da área do direito, nós não estamos acostumados a fazer esse tipo de controle, de farmacovigilância. Afinal de contas, eu profiro minha decisão lá, determinando o ente público a fornecer um medicamento, e eu jamais vou saber
se aquele medicamento trouxe ou não um resultado. Por quê? Porque eu não tenho esse feedback no processo judicial. Então, é isso que se chama de farmacovigilância judicial. Né? Saber se aquele tratamento ele vai ser eficaz ou não, se efetivamente resolver o problema. É isso que se fala, né, de desfecho, ou seja, qual é o resultado? Né? Na área da saúde suplementar se fala hoje em saúde baseada em valor. Né? E a ideia de saúde baseada em valor é exatamente isso. Ou seja, nós precisamos saber qual é o resultado. Né? Não adianta eu ir para o médico e ele me mandar fazer 30 exames. Né? Muitas vezes eu vou em 2 médicos e os 2 solicitam que se façam os mesmos exames. Ou seja, eu estou gastando energia, gastando dinheiro, gastando tempo desnecessariamente. Então, isso é saúde baseada em valor. E dentro dessa ideia de saúde baseada em valor é que se fala em desfecho. Ou seja, qual vai ser o resultado clínico útil para a pessoa? É isso que a gente precisa fazer, e inclusive internalizar essa ideia no processo judicial. Ou seja, saber se aquele tratamento é eficaz, é eficiente, portanto, efetivamente, o meu papel de juiz é tutelar essa pessoa nessa circunstância. Então, trabalhar o desfecho é algo que se avalia muito lá na área da farmácia, na área da medicina, e a gente precisa trazer isso para a área da saúde, do direito, enfim, como um critério também de julgamento. É exatamente isso. O Natijus, quando ele vai fazer uma nota técnica, ele precisa ter esse olhar. Né? Ou seja, qual é o resultado? Né? Ele vai melhorar 5% ao custo de 1000% mais, ou ele vai melhorar 80%? Né? Então, esse é o tipo de análise que a gente precisa fazer. E aí o Natijus opina, e aí sim o juiz vai decidir. Esse custo-oportunidade, essa é a análise de custo-oportunidade que a gente precisa fazer e saber efetivamente se vai. Ou seja, citar o exemplo da pandemia aqui. Né? O que é melhor para o cidadão? Fornecer uma vacina da Pfizer, que em princípio não vai ter nenhum efeito colateral, ou fornecer uma vacina que pode ter uma eficácia muito mais reduzida e pode trazer uma série de efeitos colaterais. Esse é o tipo de análise que se faz, que se fez, o Ministério da Saúde fez. Tanto é que a vacina que predomina hoje no mundo é a vacina da Pfizer. Então, esse é o tipo de critério que precisa ser avaliado. Agora, a definição das crianças, vacinação das crianças. Né? Todas essas vacinas têm uma tecnologia do RNA, de uma nova tecnologia. Por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos. Quando ela puder ser vacinada, se eu puder escolher, eu escolheria, nesse momento, atual cenário, a Coronavac, que é a tecnologia antiga. Por quê? Porque ela já foi, as outras vacinas que ela utilizou têm essa mesma tecnologia. E eu sei que não teve reação, não teve nenhum impacto. Agora, a ciência, nos próximos anos, vai responder. Não, a Pfizer já fez estudos, já li estudos, dizendo não. Já foram testadas crianças da mesma idade e não teve nenhum problema. É claro que isso tudo precisa ser avaliado. Então, a pesquisa clínica ela precisa de um tempo também. E aí nós precisamos compreender isso, o sistema de justiça, para não condenar, de um lado, negativamente ou positivamente. Então, essa é a perspectiva que precisa ter. A ideia do ESG, né, o ESG, ou seja, precisamos ter uma nova governança. A pandemia indicou isso, né? Uma nova governança na saúde, e os órgãos públicos, nós, sistema de justiça, também seremos controlados cada vez mais sobre isso, sobre governança pública, ter qualidade, uma qualidade com menor custo, com eficiência, tudo isso precisa ser avaliado, e aí vários textos já publicados, né, que é a vez dos governos agora, dos entes públicos, né, ter essa responsabilidade na perspectiva sanitária. E aí alguns livros que eu sempre indico, que são livros de cabeceira, que são livros escritos pelo Marco Bobbio. O Marco Bobbio é filho do Norberto Bobbio, o Norberto Bobbio é conhecido nosso, né? Enfim, todos nós, no primeiro ano da Faculdade de Direito, lemos o Norberto Bobbio, da Era dos Direitos, em especial, mas várias outras obras. E o filho dele é médico em Turim, e é um grande filósofo do chamado Slow Medicine. Ele disse que a medicina de hoje é medicina fast food, né? Você dá medicamento para qualquer coisa e faz qualquer coisa, enfim. Então, ele tem uma análise crítica sobre esse tipo de agir, essa forma de agir. E nós, muitas vezes, na judicialização, no direito à saúde, a gente faz esse tipo de interpretação. E o Marco Bobbio tem 2 obras traduzidas aqui no Brasil, né? O Doente Imaginado e a mais recente, Medicina Demais. O uso excessivo pode ser nocivo à saúde. Quem tiver interesse em pesquisar, né, existe um site no Brasil chamado slowmedicine.com.br, que é fonte de pesquisa minha sempre, enfim, porque tem
artigos fabulosos nessa área da saúde, e eu acho que me ajudam muito no dia a dia de interpretar o direito à saúde, a judicialização da saúde, e eu acho que a gente tem que ter isso, né? A medicina deve ser sóbria, respeitosa e justa. Sóbria, fazer mais não significa fazer melhor. Respeitosa, que considere os valores das pessoas, né? Ou seja, o olhar individual das pessoas, e justa, né? Que seja adequado, cuidados adequados e de boa qualidade. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa ter. E se estuda muito aqui o fim da vida, né? Hoje é um tema importante, né? A terminalidade, enfim, e esse é um tema que envolve muito, é impactante, é emocionante, e o Slow Medicine também trabalha isso, na perspectiva da medicina intensivista, né? E um outro livro, né, para finalizar, O Custo dos Direitos, publicado por Sunstein e Holmes. O Cass Sunstein é um dos autores que escreve muito sobre, nos Estados Unidos, sobre filosofia do direito, sobre análise econômica do direito. E no Brasil, ele foi criticado, porque muitas pessoas entendem no Brasil que análise econômica do direito significa limitar a concretização de direitos fundamentais. E não é essa análise. Tanto é verdade que o Sunstein, ele foi assessor do presidente Obama nos Estados Unidos, e foi ele que rascunhou o Obamacare. E o que é o Obamacare nos Estados Unidos? É aquele projeto, aquele programa que, na época, o presidente Barack Obama fez de universalizar, de ampliar o acesso à saúde para os americanos. Nós sabemos que Estados Unidos são o país que mais gasta em saúde no mundo, mas não tem qualidade. Até, enfim, não tem acesso. As pessoas não têm acesso. É muito difícil. E ele queria universalizar. Então, ou seja, é preciso ler o livro para depois verificar. O que ele sustenta aqui é isso. Nós pagamos impostos. E, por conta disso, nós precisamos, o custo dos direitos decorre disso, mas se nós compreendermos isso, a gente vai ter a capacidade de compreender que nós podemos exigir a concretização dos direitos. E um dos capítulos trata, né, também do direito à saúde e da concretização. Então, acho que esse é o nosso papel, compreender para exigir. Eu acho que esse é o papel também do usuário, do cidadão. E eu encerro, então, com Fernando Pessoa, que diz que tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível. E se as coisas boas se vão, é para que coisas melhores possam vir. Desapego é o segredo. Muito obrigado. Doutor Clênio, parabéns pela excelente palestra. Quem termina com Fernando Pessoa termina sempre muito bem, né? Nós temos aqui mais ou menos uns 15 minutos de possibilidade de pergunta. Podemos, professor? Estou à disposição. Então, eu pediria ao pessoal do apoio que, por favor, passe um microfone para quem quiser fazer alguma pergunta. Nosso palestrante está com o tempo um pouco apertado, mas com certeza dá para a gente conversar aqui uns 15 minutos, mais ou menos. Bom dia a todas e a todos. Queria saudar primeiro o professor, né, a palestra mais do que pertinente e necessária para um tema tão do cotidiano de quem aplica o direito, que trabalha com a aplicação do direito. Queria também cumprimentar a doutora Dilce, doutor Alexandre, né, pelo Comitê Estadual, né, doutora Dilce, pelo Natjus, a iniciativa de mais um evento dessa área, né, que todos nós sabemos das dificuldades que o Poder Judiciário tem, mesmo ciente da redução, a meu ver, sazonal da judicialização no período 2020, né, nós sabemos que essa demanda ela não tem limites, né, ela é crescente. Então, diante de tudo que o professor falou, parabenizá-lo e dizer que assim, essa linha de pensamento, com a qual eu concordo em gênero, número e grau, infelizmente, ela não é ainda uma realidade, não é algo concreto na cultura do Poder Judiciário. Eu estou falando do nosso judiciário aqui do Estado do Ceará, não posso falar do restante, porque apesar das tecnologias, a gente perdeu um pouco de contato, né, nesse período aí de pandemia com relação ao avanço do pensamento a respeito da judicialização da saúde e dessas duas questões que eu vou indagar ao professor qual é a opinião dele, mas já prevejo qual será, mas eu acho que são temas importantes. Primeiro, que não faz parte, como eu disse, da realidade do Poder Judiciário do Estado, essa cultura de se cercar de critérios na hora de conceder tutela de saúde com relação à medicina baseada em evidências. Eu trabalho numa Câmara de Direito Privado, aqui no Tribunal de Justiça, né, obviamente trabalhamos com saúde suplementar, as demandas são muitas, é um percentual considerável de ação, e principalmente tutelas de urgência relativa aos planos de saúde,
E, infelizmente, a mentalidade é de que a MBE é algo dispensável. É algo que se pode recorrer, mas é algo facultativo. E eu tenho assim, aprendido, tratando da matéria desde que cheguei no tribunal, e também fui juiz de juizado muito tempo, e lá nós tratávamos de saúde suplementar também. Numa escala menor, né, em matérias bem específicas, mas tratávamos. Mas aqui no tribunal a coisa se avoluma e chega a números impactantes, né, e esse aspecto de ter uma visão equivocada ou de menosprezar a medicina baseada em evidências, ela traz consequências gravíssimas, né? E isso começa já com a absolutização que se dá à opinião do médico assistente, né? Aquele que assiste o paciente. Né? Para mim, fica bem claro que o médico, assim como o engenheiro, assim como o advogado, ele é um técnico, ele não é um cientista. O médico em si, na atividade clínica dele, ele não produz ciência. Ele pode produzir dados que vão ser estudados, sistematizados na academia, por pesquisadores, que às vezes nem médicos são, e aí produzem ciência que gera medicina. Mas há uma absolutização. Né? Eu acho que por compreensão mesmo equivocada, e por outro lado, por comodidade do julgador, que se vê refém da opinião pública, das mídias sociais, e com temor de adotar uma decisão que, porventura, possa gerar algum prejuízo à saúde e vir a causar um desgaste na imagem do jogador, na carreira do jogador, vamos dizer assim. Então, essa questão de dar valor absoluto à palavra do médico. E a outra questão que eu acho que é mais grave, nesse desprezo à ciência por parte do jogador, porque eu acho que ele não está desprezando só a ciência da medicina, não. Está desprezando também a ciência do direito. Não é? É como se ele fosse, ao proferir sentença sobre outra matéria que não é medicina, ele recorresse a outros elementos e fundamentos que não o do direito. Ele faz o mesmo na área da medicina, quando ele não se baseia nas evidências científicas de eficácia e de segurança. Então, eu gostaria de indagar o professor sobre como é que ele vê, porque, para mim, o maior obstáculo hoje, em relação ao Poder Judiciário em si, a como se julga, né, mesmo diante das decisões mais recentes do STJ, que representa, na minha opinião, também um avanço com relação a isso, haver mais critérios na aplicação do direito nessa área, como é que ele vê essa questão cultural, né, essa questão da mentalidade de quem julga, né, de reproduzir esses dois aspectos aí. Obrigado. Perfeito. Acho que a doutora Isabel aqui também quer. A gente faz uma rodada, doutora Alexandre, e depois eu respondo? Bom dia a todos. Né? Eu parabenizar o doutor Clênio, né? Não causa nenhuma surpresa a sua palestra, mas na linha na esteira o doutor, foi o desembargador Heráclito, não foi? Isso. Eu atuo na Câmara de Direito Público, né? E, igualmente, colocando as palavras do doutor Heráclito, não há, sim, ainda o hábito, né, no Ministério Público, não só aqui no Judiciário cearense, mas também no Judiciário de outros estados, porque eu trabalho com colegas de todos os estados, né, como coordenadora de um grupo de saúde nacional. E, assim, há uma resistência ainda à utilização desses órgãos, né? E a compreensão de colegas próprios do Ministério Público que discutem, né, a existência do NATJUS quando ele é composto de membros da própria gestão, né? Então, quer dizer, ficaria colocado a questão do CONITEC, né, aquilo que o CONITEC expressa e aquilo que os NATJUS expressam, né? Então, como é que a gente poderia estar compatibilizando essa atuação do CONITEC, né, e os NATJUS existentes em todo o país. Então, esse era um questionamento que eu gostaria de como a gente poderia estar trabalhando melhor, né, doutora Dilce, que a gente tem falado muito de estar levando para o 2º grau, porque na maior parte das decisões do 1º grau, elas são absolutamente satisfativas, né? Então, quando você vai, e é como o senhor colocou, você não tem o acesso àquilo que foi, se a medicação surtiu efeito,
o lapso temporal, quer dizer, nós aqui fizemos um questionário para estar tentando fazer esse acompanhamento, mas quando chega no segundo grau, as coisas já se tornaram tão longas, tão evidentes, que no segundo grau a gente procura ainda alguns membros que tenham conhecimento, membros do Ministério Público, que tenham conhecimento mais especializado, mais aprofundado na área da saúde, e desembargadores também, que procuram, né, trazer ao processo a questão de como está sendo o acompanhamento daquele paciente, né? Da existência até do próprio paciente, né? Porque muitas vezes ele tem ido até a óbito. Aí, então, eu acho que deveria ter uma explicação qual a natureza do CONITEC e qual a natureza dos Natjus. Era essa a minha colocação, doutor Clênio. Muito bem a sua explicação. Excelente sua palestra, como sempre. Muito obrigada. Doutor Clênio, são essas duas, tá bom? Só Ok. fica à vontade aí. Ótimo, obrigado. Então. Bom, então, acho que as duas observações, tanto do desembargador Heráclito quanto da doutora Isabel, elas são conexas, né? Eu vou fazer, então, me permitir uma análise conjunta com questões pontuais, uma resposta conjunta com aspectos pontuais. A primeira questão, que é antecedente de tudo isso, que é a prescrição médica, né? Que o desembargador Heráclito muito bem mencionou, né? E eu vou responder, desembargador, com uma frase que não é minha, mas é do ministro Vilas Boas Cueva, do STJ. O ministro Vilas Boas Cueva diz que prescrição médica não é título executivo extrajudicial. Eu acho que não precisa falar mais nada, né? Eu escrevi um artigo, aí o título do artigo, depois o desembargador pesquisa lá, que eu faço referência a essa citação do ministro Cueva, aí o desembargador sua equipe pode pesquisar. Mas é exatamente isso. Prescrição médica não é título executivo extrajudicial, né? Então, a partir disso, a gente já tem um arcabouço, né, de qual é a natureza da prescrição médica, portanto, né? E a ideia, e obviamente que a primeira fase da judicialização da saúde foi essa, né, em que, ou seja, o juiz sempre dizia, bom, eu não sou médico, eu não tenho capacidade médica, sanitária, de contestar essa prescrição médica, então eu vou deferir a tutela de urgência, né? Então, essa fase, mandou Heráclito e todos, enfim, passou. Passou lá atrás, quando o STJ, já em 2018, fixou lá o tema 106, trazendo uma série de requisitos lá para judicialização de medicamentos não incorporados. O primeiro, que não bastava mais a prescrição médica, precisaria de um laudo circunstanciado e que esse laudo do médico assistente, né, não apenas a prescrição, mas que o médico assistente indicasse a ineficácia do tratamento incorporado no SUS e a eficácia desse tratamento que ele prescreveu. Esse é o primeiro requisito. E o segundo, o registro não visa e a hipossuficiência. A hipossuficiência a gente pode até discutir, enfim, numa outra oportunidade, mas a discussão sobre a validade da prescrição médica, né? Então, eu acho que são esses dois argumentos, basicamente, né? Não é título executivo extrajudicial, primeiro. Segundo, o tema 106 esclarece isso, mas isso é STJ, né? E se a gente for no Supremo, o Supremo chancela totalmente esse tipo de posição. Por quê? Porque quando ele julgou lá o tema 500, que fala do registro não visa na saúde pública, ele deixou muito claro essa questão de medicina baseada em evidência. Os votos do ministro Barroso, o voto do ministro Fachin, falam expressamente em medicina baseada em evidência. Além disso, essa decisão que eu mostrei no início, daquelas ações diretas de inconstitucionalidade, que falam dos critérios técnicos e científicos, para quem for ler o acórdão, né, e o relator foi o ministro Barroso também, então, no Supremo nós temos vários ministros já com uma posição muito definida, muito bem claramente definida, na adoção desses critérios de saúde e critérios técnicos científicos. Eu diria que a maioria já, né? E ele foi trazido também quando o Supremo julgou aquela ação direta de inconstitucionalidade que tratava da lei que autorizou o uso da pílula do câncer, da fosforotalonamina. Todos vão recordar, né, da pílula do câncer. E o Supremo julgou cautelarmente e suspendeu a lei que autorizava o uso da pílula do câncer por 6-5, né? Foi um placar apertado, mas foram 6 votos pró-medicina baseada em evidência, né? Então nós temos, no âmbito das cortes de superposição, STJ e STF, uma posição muito clara disso, né? Agora, para complementar, eu acho que são as duas, né, perguntas, enfim, depois eu trago um pouco mais da postura do Natjus e da CONITEC e tal. A questão cultural, né?
eu acho que isso aí é inerente ao sistema de justiça, enfim. Nós trabalhamos assim, sempre trabalhamos assim e vou continuar trabalhando assim, né? Então, isso faz parte da cultura. Mas eu tenho a impressão da forma como os fatos se sucedem, agora com o efeito da pandemia, essas decisões últimas proferidas pelo Supremo, se nós não adotamos no primeiro e no segundo grau, vai vir de cima para baixo, STF e STJ. As nossas decisões serão reformadas, né? Se nós não adotarmos esses critérios. Eu acho que essa é a resposta. E o desembargador que atua na saúde suplementar, a saúde suplementar é a mesma coisa, se nós observarmos o avanço, né, das duas turmas lá, do âmbito do STJ, que aí sim a última palavra é do STJ, é da mesma forma. Lá, quando a ministra Nancy Andrighi, em 2017, já dizia que as operadoras não podem fornecer medicamentos sem registro na Anvisa, ou quando o dano moral não é mais automático na negativa de cobertura, precisa comprovar um fato além, né? Ou quando a ministra Nancy Andrighi incorpora nas suas decisões a ideia de sustentabilidade, de controle atuarial, que é uma coisa delicada de se debater na parte da judicialização da saúde suplementar, mas são indicadores que demonstram que o STJ tem avançado para trazer um equilíbrio maior, né? Ou seja, não é tudo que se pede que se vai ganhar. Existem alguns critérios, né? Então, aqui eu acho que eu dou aula em curso de pós-graduação e a maioria dos alunos são advogados, e eu falo para eles, olha, hoje está mais claro, porque se você vai no banco de dados das notas técnicas do Natijus, você já pode dar uma posição para o seu cliente e saber se a sua demanda vai ser procedente ou não. Né? Ou seja, porque as notas técnicas do Natijus elas já estão indexadas, né, nos sites, no sistema, seja no Natijus Nacional, aqui eu não sei, no estado do Ceará, mas estão também, o Manuel e a doutora Dilce mencionam isso. Então, o advogado, quando vai fazer o compliance para o médico, ele já vai orientar de acordo com as notas técnicas. Ele já vai... Então, isso é uma nova postura da própria advocacia, da Defensoria, do Ministério Público também. Então, isso é uma coisa espetacular que dá mais segurança para o próprio advogado, né, quando vai judicializar, e da mesma forma para o magistrado quando vai julgar. E a doutora Isabel aqui trouxe uma questão extremamente relevante, que é discutir isso, né, ou seja, qual a natureza jurídica, enfim. Muita gente não adota o Natijus, né, não consulta o Natijus, porque eles são funcionários do Estado, né. A resolução do CNJ, que que obrigou, que recomendou os tribunais a criarem os Natijus, deixou livre quanto à forma de constituição. Só que os tribunais não têm dinheiro para contratar, fazer concurso para médicos, farmacêuticos, enfim. E acabam, então, celebrando convênios com secretarias estaduais de saúde, com outros órgãos, para disponibilizar esses profissionais de saúde. Os nomes são publicados no Diário Oficial. Então, o controle de transparência existe, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Isso, o controle de transparência. Pois bem, mas e aí a imparcialidade e a independência? Que é isso que as pessoas, né, muitas vezes ficam observando. Aí a resposta que eu sempre dou para esse tipo de discussão sempre é o controle do conteúdo das notas técnicas. Por quê? Porque se é vinculado ao Tribunal de Justiça, o médico, o farmacêutico, se é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, ao Ministério da Saúde, eu preciso controlar o ato que ele profere, o documento, quanto ao seu conteúdo. Se observa ou não os melhores critérios de diretrizes de saúde baseada em evidência. Porque aí eu vou saber se ele tem imparcialidade ou não. Então, essa é a forma de controlar. Né? É saber, se, por exemplo, o Natijus só profere nota técnica, emite nota técnica dizendo que não existe evidência científica e não opinando pela incorporação, então tem que avaliar. O inverso é verdadeiro também, se todas são positivas. Né? Então, é exatamente esse tipo de análise. Se faz análise do mérito, é o controle do mérito. E a questão, né, que envolve, né? Muitas pessoas perguntam, é uma segunda opinião médica o uso do Natijus? Né? Eu já achava que sim, agora eu acho que não, porque o papel dele não é fazer o controle do ato médico do médico assistente. O papel do Natijus é avaliar toda aquela tecnologia em saúde, né? Todo o cenário, o aspecto individual que o médico assistente analisou, mas fazer um estudo sobre aquela tecnologia, né, em todas as bases de dados existentes no mundo. Né? E a diferenciação da Conitec e do Natijus, né? Pois é. A Conitec, como regra, faz um estudo muito mais aprofundado, né? Mais democrático. Doutora Isabel, por quê? Porque na Conitec tem assento pessoas da sociedade civil,
né? Tem assento pessoas da iniciativa privada, das operadoras, tem pessoas de várias categorias. Então, é um órgão democrático, lá o decreto que regulamenta, né, a Lei 8080, nos artigos lá que diz respeito à Conitec, fala isso. É um órgão democrático. É mais demorado, né? São as instituições que indicam as pessoas que integram a Conitec, né? Por exemplo, o CONAS, né, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Ele indica uma pessoa para participar, né? Então, é um órgão plural. O Natijus não tem essa característica, né? Avaliação econômica, a Conitec faz. O Natijus geralmente não faz, né? Análise de custo-efetividade. Geralmente não faz. O ideal seria que passasse a fazer também. Eu não sei se aqui no Estado faz. Se faz, é espetacular. Então, eu acho que basicamente é isso. Mas o Natijus não é um sucedâneo, ele não é um substituto, um órgão substituto da Conitec. Eu acho que quando há uma judicialização muito intensa dessas questões, o ideal seria levar para a Conitec e a Conitec reavaliar, né? Se aquele item pode ou não ser incorporado, e aí você incorpora e concede para todo mundo, ou avaliar e dizer, não tem eficácia, e aí não se concede. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Não sei, doutora Isabel, se eu entendi, se é mais ou menos nessa linha que a gente poderia trabalhar. Então, acho que meu tempo esgotou, né? Eu agradeço mais uma vez pela... Dizer que eu não falei antes, mas, para mim, quando eu venho a esse Estado, né, considerando que é o Estado número 1 em educação no Brasil, eu sempre me sinto desafiado e uma grande responsabilidade, porque, afinal de contas, aqui nós temos pessoas extremamente capacitadas, né, e operosas. Eu acho que o que se viu nesse evento foi exatamente isso, pela operosidade, pela generosidade, enfim, com a qual eu fui recebido, e por isso, mais uma vez, eu agradeço e fico à disposição para um debate futuro. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo ao Ceará, doutor Clênio. Nossos agradecimentos ao doutor Clênio Schultz pela excelente palestra e também ao doutor Alexandre Sá pela condução do painel. Lembramos que os participantes devem registrar a presença no seminário acessando o QR Code disponível na entrada deste auditório. Nós faremos agora um breve intervalo e retornaremos em 15 minutos.